Beleza, pessoal? Sou o Ezequiel do canal Modificando. Na câmera tá a Maitê. Oi. E a gente continua com a nossa longa-metragem do Jeep Willys. Pessoal, freio. Agora vai o freio. E eu quero mostrar para vocês as dificuldades que eu tô tendo. E talvez algum de vocês até estão fazendo esse tipo de adaptação ou coisa parecida, eu posso talvez ajudar. O que aconteceu no nosso aqui, gente, para vocês entenderem primeiro. Quando eu desmontei lá na playlist do Jeep Willys, na desmontagem, tem alguma coisa falando sobre os freios, mas é muito vago. E agora eu vou mostrar de perto para vocês. E lembrando que quem não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder os vídeos novos. Dá uma olhada lá na playlist do Jeep Willys, que tem bastante coisa desse Jeep. E a gente vai continuar aqui agora para mostrar para vocês os problemas e as soluções que a gente já arrumou. Olha só, o sistema do Jeep original, que é o que vai ficar no nosso aqui, no caso de ligação das pinças, né, que ele tem a disco nas 4 rodas, ele é com um tubo com T, vamos dizer assim, e sai um tubo para cada lado, para cada roda. A traseira a mesma coisa. Esse aqui é o dianteiro, vou botar ele na posição lá que vai no Jeep, lado do motorista e lado do carona. Tá meio feio assim, mas só para vocês me entenderem. Aqui ele é feito com cano de cobre. Original eu acredito que não seja cano de cobre, mas esse aqui tá com cano de cobre e eu vou manter o cano de cobre. O que é a diferença, gente, dos sistemas mais novos? Ele vem em um formato diferente aqui na ponta do tubo. Eu vou mostrar para vocês me entenderem direitinho. O sistema mais novo, ele tem tipo uma bola na ponta. Ele é um formato que ele abre e depois fecha a boca. E o Jeep usa o sistema virolado, que é um sistema comum, até em ar-condicionado é usado em várias coisas assim simples, gás. Olha, é bem conhecido, na verdade, esse sistema aqui. Esse aqui é o automotivo atualmente, dos anos, eu acredito, 90 para cima, tudo isso aqui. Esse sistema não usa mais. E aí, na minha região aqui, eu vou manter esse sistema, que esse sistema eu consigo muito mais fácil, ele já está pronto no Jeep, só vou ter que melhorar um pouco, porque ele está muito zoado. Deixa lá, o velho. Está muito ruim mesmo, gente. Então eu vou fazer o quê? A ligação do cilindro mestre para a traseira eu vou fazer nova, porque a dele está com uma emenda. Aqui soldaram com um latão, ó. Então aqui, ó, tem um pedaço que é de aço também, e ele todo é de aço. E aqui atrás ele está virolado também, igual ao original, só que em aço. Eu vou fazer em cobre. Até aqui o tubinho de cobre, que eu vou fazer a ligação. É um tubo 316 de cobre. Aí eu vou fazer a ligação até a traseira, que vocês vão ver depois. Aí vamos fazer tudo novinho, passando pelos lugarzinhos assim, legal. E aqui eu tenho que mostrar outra coisa para vocês, ó. O flexível. Esse aqui é o original do Willys, né? Na verdade o original é esse aqui, ó. Dá para ver a diferença de espessura, né? Ele é vedado com uma arruelinha. Nessa cruzetinha aqui, ó. Ele é vedado com uma arruela. Esse aqui até, por sinal, ele era o traseiro, ele está entupido, gente. Como ele está muito velho, ele enferruja a malha interna dele aqui e ele fecha. Então, se eu soprar aqui, não sai nada de ar, ele está entupido mesmo. Não tinha freio na traseira o Jeep. Freio só tinha na dianteira. E o que acontece, gente? Esse sistema aqui, que ele é com a boquinha aberta, vamos dizer assim, virolado, ele tem que vedar lá dentro, tem que ter tipo uma esferinha. Tem que ter essa esferinha para vedar, para fazer casal com ele. E, gente, por incrível que pareça, foi meio difícil de achar, porque se eu disser, eu quero um sistema que seja virolado de freio e eu pedir um acessório, não tem como, gente. Porque eles não sabem lhe dar essa informação. Eles querem saber que carro é. Mas que carro é que saiu com esse sistema? Aí eu não conheço, não sei exatamente qual carro que sai. Aí eu tive que ir num acessório de um amigo meu, a Condota Auto Center aqui da minha região, o Roger, e aí a gente foi lá e olhou o estoque dele e começou a pegar um por um para ver. Aí eu consegui, gente. E esse aqui ainda, por sinal, eu preciso dele maior. Por causa que levantei a suspensão dele. Isso aqui fica preso no eixo.
Então, eu desci a suspensão e subi. Se eu subir mais, eu preciso de mais. Então, eu precisava dele maior. Esse aqui eu vou mostrar para vocês agora. Aí eu precisava do sistema virolado, né? Eu vou dizer até o carro para vocês agora aqui, ó. Ford Pampa 4x4 e 4x2. Usa esse mesmo sistema, gente. Então, eu comprou o flexível dianteiro da Ford Pampa, já tem o flexível de ligação do eixo, com um comprimento a mais que eu já queria. E aí ele tem o mesmo sistema por dentro. Olha o sisteminha lá. Ó. Ah, e mais um detalhe, gente, que eu não estou passando para vocês, eu me esqueci desse pequeno detalhe. O Jeep usa polegada, como todo mundo sabe, né? Então tem mais isso. Achar em polegada é outro problema. E a Ford Pampa usa em polegada. Tanto que eu vou vir aqui, ó, por exemplo, ó, vou vir aqui e vou roscar. Perfeito, ó. Ele é 3/8, essa conexão aqui. E a parte que entra aqui da tubulação do Jeep, que eu vou pegar aqui para vocês verem, ó, que é o sistema virolado, eu vou vir aqui e vou roscar o 3/8, vai roscar perfeitamente e vai chegar até o final e ele vai vedar por causa que tem a bolinha lá esperando. Aqui fechou. Então, os tubos flexíveis de ligação. Ah, tem mais outro detalhe, né, pessoal? Tem como mandar fazer, né? Com certeza. Ah, manda fazer. Se tem condições, beleza. Aqui no caso eu quis usar uma coisa que já tinha pronto e o dia que estragar eu vou lá e compro, eu sei do que é. Pampa, beleza. Vou lá, compro, boto, tá pronto. Se eu mandar fazer qualquer alteração que tiver a mais aqui, eu vou ter que mandar fazer de novo. E aí vai ser um custo eterno para uma manutenção. Aí esse tubinho custa uma média de 30, 40 reais, 25 reais, dependendo da marca. Então, até esse aqui ó, é Morflex. Marca conhecida, ó, até inclusive esse aqui é a mesma marca, ó, que é o que estava na dianteira. E aqui, pessoal, acharam que terminou, né? Claro que não. Esse aqui, gente, para vocês terem uma noção, tinha uma adaptação. Esse aqui é da dianteira, tá? Esse aqui fica lá na roda. Esterçou o jogo, é o flexível da dianteira, que fica na ponta. Ligação do tente já resolveu. Agora a gente tem para o flexível. O que acontece, pessoal? Eu vou pegar aqui, eu vou roscar para vocês verem. Aqui as enjambrações começaram. Traseira, tá? Original, polegada. Aí tá, beleza, polegada. Venho aqui e rosco lá no burrinho, que se chama o cilindro de roda, quando é original, né? No caso eu tô com um disco. Então tem pinça. No sistema que eu tenho ali, que é um sistema, um kit comprado pronto, plug and play. Venho aqui e rosca a polegada lá. Porque eles fizeram um adaptador na pinça para ser compatível com esse sistema. Virolado e polegada. Tranquilo. Na dianteira o que fizeram? Não compraram um kit pronto. Vocês viram que eu sofri um pouco aí com a parte daquela pinça gigantesca para mim colocar o raio steer da DAP Brasil. E aí o que aconteceu, né? Tive que fazer umas alterações, umas modificações, porque ele não era um kit pronto. Aí vem os detalhes. É uma pinça em milimétrica, a rosca seria uma M10, M10 por 1,25, que seria o padrão, que é esse flexível aqui. Só que esse flexível aqui, ó, não tem aquela bolinha lá dentro lá para vedar. E era o sistema que estava sendo usado, gente. O que eles fizeram? Eles fizeram... Existe umas bolinhas para vender, isso antigamente, hoje eu não achei para vender. Que tu largava aqui dentro essa bolinha para vir e fazer uma gambiarra nesse sistema aqui. Aí o que acontece? Na ponta desse tubo aqui colocaram um M10 por 1,25, que é compatível com flexível. Beleza. Só que aqui vocês viram que está sem a bolinha e não vai vedar. E agora, vou conseguir um flexível e conseguir essa bolinha? Eu poderia fazer. Mas a ideia é mostrar para vocês para resolver mais fácil. Se eu tiver que fazer tudo aqui, fazer tudo que é bolinha em pecinha, vocês vão fazer, vai gastar um monte. Então a ideia é achar uma coisa pronta. Aí, de novo, a gente lá no meu amigo lá no Roger, achei um flexível M10, só que com uma bolinha interna. Então eu consegui unir o útil ao agradável. Já tem o sistema com a bolinha compatível com flange. Aqui já está o 10 mm,
Beleza, então eu vou roscar aqui, ele vai vedar. Aqui vai lá na pinça, que é padrão, 10 milímetros também. Só que essa pinça, ela é diferente, depois eu vou mostrar para vocês. E esse flexível, pessoal, que eu achei compatível, do que é outra coisa muito simples de achar. Chevette. Bem simples, tem muita peça o Chevette e resolvido o problema. Eu precisava dele um pouquinho mais longo também. Olha aí, ó, que maravilha. Porque a gente fez aquela suspensão, então ele vai ter que dar um ganhozinho diferente assim no ângulo. Depois a gente vai ver junto. Aí vocês viram, pessoal? A gente conseguiu tudo de uma maneira assim bem prática. Foi só dar uma garimpada no acessório para ver direitinho se conseguia alguma peça compatível. E agora falta a montagem, né, pessoal? Pegar esses tubos, modelar ele no diferencial, passar pelos lugarzinhos legais, assim. Alguns cuidados também para não ficar roçando no aço. Que vocês sabem, né? Vibrando, ele fura. Então a gente tem que passar ele por uns lugarzinhos bem estratégicos para evitar que aconteça isso. Só que isso vai ficar para o próximo vídeo, né? Por isso que é importante que vocês se inscrevam e ativem o sininho, que quando sair o vídeo novo, vocês vão ver. E os vídeos, que dia que tem? Gente, 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, às 19 horas. Vai ter vídeo para vocês verem lá, acompanhando esse Jeep que está quase. Estou bem empolgado, está quase. E aí, pessoal, um detalhe, antes de encerrar o vídeo, a respeito dos comentários de vocês aí, que vocês viram ali nosso dilema com a parte do setor da direção, colocar a caixa da HD, da inversão, não botar, o que fazer. Pessoal, vou explicar para vocês. E detalhe, agradeço muito os comentários de vocês, que os comentários de vocês, assim, dá um horizonte pra gente também, que a gente está desenvolvendo, a gente está montando, a gente está gravando os vídeos, dá uma motivação também. Agradeço muito os comentários. Mas eu vou explicar para vocês agora, como vocês viram o que eu tive que fazer, né? Eu vou explicar para vocês assim, ó, do jeito prático. A ideia nossa, pessoal, é ter um custo mais reduzido possível. Todas essas ideias são excelentes, mas elas geram custo. E às vezes a gente tem um projeto, um plano de fazer uma coisa e esses custos acabam trancando a gente, acabam puxando o freio de mão. Por exemplo, se eu disser agora, não, beleza, agora eu vou comprar um setor do JPX, vai ser difícil de achar, né? E vou botar o setor do JPX e vai ficar perfeito. Beleza? Tem custo esse setor. Eu vou ter que comprar esse setor. Vocês entendem? E eu tenho o meu setor velho ali, teoricamente, que está em perfeito estado, e ele funcionava bem. Então eu vou me dedicar e usar ele. A inversora da HD, beleza? É uma vontade que eu tenho de colocar. Só que no momento não vai ser possível. É o custo que me trancou um pouco. Perfeito? Aí tem gente comentando que vai marcar HD para rolar talvez uma parceria. Agradeço muito, gente. É vocês que ajudam nós. É vocês mesmo. A ADAP Brasil, hoje, ela é parceira nossa porque vocês botaram um comentário para ele lá, vocês falaram de nós para eles, então aí eles acharam a gente. Agradeço muito, gente. Sem palavra. É muito legal isso aí. E eu sei que vocês estão participando com a gente. A gente tenta fazer o melhor com o que tem, aproveitar o máximo possível. Eu queria, pessoal, sinceramente, o que é mais prático? Comprar novo e instalar? Ou fazer a alteração e colocar no lugar? Gente, se eu pudesse, eu botaria tudo novo. Olha, você não tem noção. Era eixo DS Tracker, era os terminal da Plug lá, o Uniball. Eu queria tudo isso aí, gente. Pode ter certeza. Quem sabe no futuro a gente consegue montar um projeto assim de alto nível, tudo compradinho, bonitinho, só filé. Imagina? Eu queria, gente. Queria mesmo. Mas no momento que a gente consegue fazer isso aí. Mas eu agradeço muito os comentários de vocês. Vocês podem dar as dicas, porque as dicas é importante. Eu até posso falar no vídeo. Tem vários setores que a gente pode adaptar ali. E aí também tem outra questão. Quando a gente começou a desmontar o Jeep, a gente não tinha uma noção que a gente ia chegar a 2.500 inscritos. A gente pensou que a gente estaria nem chegado em 1.000 ainda. E a gente não sabia que a gente ia ter esse apoio de vocês ir lá e marcarem a DAP Brasil, marcarem a HD, que eu sei que já teve gente que marcou a HD, marcou a Plug, essas empresas que vendem produto off-road.
Eu não sabia que ia acontecer isso, gente. Nem eu, nem a Maitê. A gente não sabia que ia acontecer isso. A gente agradece muito, sem palavra. Vocês sabem que tudo gera custo. E tempo é dinheiro, na verdade. O tempo que a gente disponibiliza para fazer os vídeos é um tempo que a gente tirou de alguma coisa. Vocês sabem que é assim. Claro, eu queria simplesmente entrar à noite, montar esse Jeep de uma vez e começar a andar nele. Só que a ideia é mostrar para vocês as possibilidades que eu tenho, o que a gente tem em mãos, para conseguir montar o Jeep de um jeito legal, um jeito bom. A gente está gastando o mínimo possível. A suspensão é feita de sucata. Então vocês entenderam, né, que a gente quer gastar o mínimo possível. Talvez uma atualização mais além, a gente faça alguma coisa, a gente altere alguma coisa, beleza? Mas é o futuro que a gente vai saber o que vai acontecer, né? Vocês vão compartilhar nosso canal, vocês vão indicar para os amigos de vocês, vão pegar um linkzinho do canal e mandar para um amigo, vocês vão divulgar para a gente vai crescer bastante e a gente vai conseguir talvez botar aquele projeto do ônibus para a gente conseguir, além de fazer o nosso, ajudar vocês a fazer o de vocês. Eu acho que é legal, né, gente? Então, eu só tenho a agradecer a vocês e agradeço os comentários também. A gente lê um a um, às vezes a gente demora a responder, mas a gente responde quando for cabível de resposta. Tá bom, pessoal? Muito obrigado de coração e até o próximo vídeo.